O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios capítulo 16, verso 1 ao verso 3. Seja muito bem-vindo. Muito nós estamos nessa manhã agradecidos a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pela nossa família. Enquanto a cidade se movimenta a ir ao trabalho, nós estamos aqui no posto do nosso dever, o nosso primeiro encontro, a nossa primeira audiência com o Criador do Universo. Nós queremos pedir a Deus que Ele esteja conosco no decorrer desse dia, conduzindo a nossa vida, a nossa família. Sábio Salomão já nos aconselha: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios venha do Senhor. Não há nenhum erro fazer planos, não há nenhum pecado fazer planos, mas nós precisamos confiar no Senhor, esperar que Ele estabeleça os nossos planos, abençoe todos os nossos planos. O verso 3 conclui dizendo o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É colocar nas mãos de Deus todas as nossas obras e os nossos planos serão estabelecidos. Estamos aqui estudando o livro de Tiago. Nessa manhã nós iremos estudar o capítulo 3. É um capítulo poderoso. Mais difícil, eu imagino, é colocar em prática, é viver o que esse capítulo nos ensina. Mas é o que nós estamos fazendo nessa manhã. É o que nós queremos fazer a cada manhã. Reavivarmos a nossa caminhada com Deus e deixarmos que a palavra dele conduza a nossa vida. Portanto, nessa manhã, convido a você, eu e você, vamos nos submeter à vontade de Deus e permitir que ela guie a nossa caminhada. Tiago, capítulo 3, o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. É a mais pura verdade. O que nós iremos estudar agora pela manhã, quero convidar você. Eu gostaria que nesse capítulo a nossa mente se voltasse para nós mesmos. Às vezes nós temos a tendência de, ao pensarmos no tema que nós iremos estudar nesse momento, nas outras pessoas, mas nos esquecemos da nossa própria vida. Aqui está uma orientação bíblica, divina, sagrada para todo verdadeiro cristão. E creio que nessa manhã nós seremos desafiados a viver essa verdade. O maior desafio, entendo, na vida cristã é viver essa verdade aqui. É domar a língua, é controlar as palavras. O apóstolo Tiago fala, aquele que consegue controlar a língua, esse é um varão perfeito. Veja que declaração. Se nós conseguimos controlar a nossa fala, o que nós dizemos das outras pessoas, o que nós falamos dos seres humanos, nós somos um varão perfeito. Tiago começa dizendo que nós temos muitos defeitos. Este é um deles. Não podemos menosprezar, mas é necessário viver em harmonia com o que o Senhor sonha para a vida de todo cristão. Quando ele ilustra o domar da língua, ele começa a falar a respeito de como os animais, em especial os cavalos, são domados. Como está no verso 3, com aquele freio na sua boca. E através daquele freio, aquele que está controlando o animal consegue ter o domínio dele num todo. E eu compreendo nesse momento o que temos que fazer nessa manhã, nesse momento, para que nós possamos ter o controle da nossa língua, é nos submetermos à vontade de Deus e deixarmos que através do Espírito Santo Ele seja o freio da nossa vida, Ele conduza a nossa caminhada. Nós somos tendenciosos em todo momento da vida ao nos depararmos com líderes políticos, tanto líderes políticos como religiosos ou da nossa comunidade. A tendência natural da nossa vida é falarmos, é criticarmos, é apontarmos os defeitos, é dizermos aonde eles erraram, mas às vezes nos esquecemos que nós também possuímos os nossos defeitos
Nós temos as nossas falhas, nós estamos nesse mundo, como Tiago mesmo fala no capítulo 3, o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Nós somos semelhantes a todos aqueles que erram. A única diferença é nos defeitos, aonde nós erramos. Nós erramos aqui, mas eles erram acolá. Eles erram no outro ponto, nós erramos já em outros pontos, mas Tiago fala diante de Deus, todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. No capítulo 3, o verso 4, observai igualmente os navios, e sendo tão grandes e batidos de rijos vento, por um pequeníssimo leme, não dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele ilustra a língua como o leme de um navio. O navio é enorme, o seu leme é pequeno, mas o timoneiro, que vai controlando o navio, ele precisa dominar ali e direcionar para onde ele deseja chegar, para que alcance o seu objetivo. E o pequeno leme, ele domina todo o grande navio mediante o controle do timoneiro. E nessa manhã, o conselho bíblico do apóstolo Tiago é que nós também submetamos a nossa vida ao poder de Deus. Deixemos que Jesus Cristo se assente como sendo timoneiro da nossa vida, que Ele conduza a nossa caminhada, que nós olhemos a maneira como o Senhor usou os seus lábios, a sua boca, a sua língua para abençoar, muito mais para abençoar do que para fazer qualquer outra coisa. Jesus abria a sua boca para curar, para saudar as pessoas, para abençoar as crianças, perdoar pecados, e Ele nos orienta que nós precisamos agir da mesma forma se nós almejamos um dia receber a salvação em Jesus Cristo. Como está no verso 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. É uma incoerência usar a boca para falar das pessoas e não louvar ao Senhor. Às vezes somos mais tendenciosos a criticar e a condenar do que falar e abençoar e louvar ao Senhor. O livro de Mateus, capítulo 15, verso 8, diz assim: sobre essas pessoas Jesus disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Abraão foi chamado por Deus para abençoar outros povos. Esta era a proposta de Deus. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. E nós entendemos que nós somos o povo de Abraão dos dias em que vivemos. Nós precisamos abençoar as pessoas. Nós temos que ser o modelo na forma de proceder, de tratar aos nossos semelhantes. Todos nós temos que ter a plena consciência que a maneira como nós usamos os nossos lábios, nós um dia seremos avaliados diante do nosso Deus, porque é o que está na Bíblia. O livro de Mateus, capítulo 12, verso 37 diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras também serás condenado. Nenhum de nós podemos menosprezar essa parte da Bíblia. Portanto, nessa manhã, nesse momento, nós precisamos refletir a maneira como nós temos usado a nossa língua para com a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, porque se nós não agirmos de forma coerente, como está aqui no livro de Mateus, capítulo 12, verso 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras também serás condenado. É a maneira que Deus um dia levará em conta como nós temos usado os nossos lábios, a nossa língua aqui nessa terra. O verso 16, capítulo 3, o verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Que o céu um dia passará o crivo para medir a nossa vida mediante a maneira como nós fomos governados pelos nossos sentimentos.
Portanto, nessa manhã, se nós permitirmos que a nossa natureza carnal domine a nossa vida, como está lá no verso 5, nós estaremos endurecendo o nosso coração para que o Espírito Santo não governe a nossa vida. É necessário a cada dia renunciar o eu. É necessário a cada dia crucificar o velho homem. É necessário a cada dia buscar forças em Deus quando nos deparamos com a sua palavra, as verdades que estão aqui, para que nós possamos seguir todas elas. Creia uma coisa, o que o Senhor pede para nós não é pesado. Quando nós permitimos que nós desenvolvamos um relacionamento com Ele. Se nós desenvolvermos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós submetermos ao Senhor, tenha certeza, Jesus Cristo veio aqui a essa terra dar provas claras para todo o universo que o pecador, na condição humana, é possível vencer. Se Jesus veio declarar para todo o universo que é possível vencer, nós também poderemos vencer no Senhor. O que nós temos que fazer é desenvolvermos o nosso relacionamento com o nosso Salvador, com o nosso Mestre. Oremos a Deus nesse momento, pedindo a Ele que esteja ao nosso lado, que invada a nossa vida e controle o nosso ser por completo, para que nós possamos ser uma bênção para abençoarmos outras pessoas. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, nos colocamos nas Suas mãos nessa manhã. Oramos em Teu nome que o Senhor nos guie a nossa vida e a nossa caminhada. Nos permita nos encontrarmos com o Senhor e vivermos contigo por toda a eternidade. Fica conosco nessa manhã, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante a sua face e te conceda a paz em nome de Jesus.